o vereador Gilmar Sodré, ele tem razão quando ele fala: qualquer remoção de veículo está especificado no Código de Trânsito Brasileiro. Não é sair assim, removendo qualquer veículo. Se você parou em um local que é proibido estacionar, o carro vai ser conduzido por parte da Ciretran, ou a moto, ou a cinquentinha, o que quer que seja. Até porque tem que ter autorização para conduzir esse tipo de veículo. A cinquentinha é ACC, autorização ciclomotor. A moto é habilitação A, o veículo é habilitação B. Então, todos têm a consciência do Código de Trânsito. Se infringir, vai ter que ser conduzido, se for esse caso. Ele colocou bem aqui a questão do condutor embriagado. A lei fala, apresenta na delegacia e o veículo fica retido. É só isso, presidente. Em votação, a emenda que tem como propositor o vereador Cosme Araújo. Irei ler a emenda que foi do vereador Cosme Araújo, que diz assim: deve ser suprimido em parte quanto às multas e demais penalidades expostas neste artigo. Deve-se desconsiderar quanto aos valores cobrados correspondentes à estada e remoção de valores, por caracterizar-se como tripla incidência sobre qualquer infração, já que automaticamente o proprietário deste veículo será punido com multa em caso de qualquer irregularidade. Fica estabelecido um prazo para o Executivo Municipal a providência de guincho e pátio próprio do governo municipal. Essa é a emenda do vereador Cosme Araújo. Em votação. A emenda foi elaborada, discutida. Diz que o governo municipal, senhor presidente, tem 6 meses. A proposição de emenda do vereador Cosme Araújo e o vereador Rolando Lavigne e o vereador Gilmar Sodré elaboraram uma emenda também que será colocada em votação posteriormente a do vereador Cosme. Isso que é democracia, e os vereadores têm livre condição de votar com toda tranquilidade, com muito esclarecimento e discussão. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria, de que Vossa Excelência, que vejo que está no intuito de ajudar, de colaborar, para que seja uma boa lei para a população. Eu acho que o vereador Cosme Araújo abre mão do contexto da renúncia para melhorar, e a gente poderia aproveitar parte da emenda do vereador Cosme Araújo no que tange ao prazo para que o município, em 6 meses, se programe para que tenha o seu próprio guincho e o seu próprio estacionamento, e formularemos essa questão que eu e o vereador Gilmar Sodré colocamos, de que toda e qualquer arrecadação pertinente a multas e infrações devam ser recolhidas aos cofres públicos. Fica a emenda 1, diz que todas as cobranças estabelecidas no tocante à remoção e estada, a guia de recolhimento, o destino será a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Essa é a emenda. E fica estabelecido um prazo de 6 meses para que o governo municipal providencie o seu próprio pátio e o seu próprio guincho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 6º. A taxa de cadastro de veículo ciclomotor de que trata esta lei é fixada em R$ 150. Senhor presidente, Um momento, não.
Artigo 6. A taxa de cadastro de veículo ciclomotor de que trata esta lei é fixada em R$ 150. Em discussão, o artigo 6º. Vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, quando eu estive conversando com o prefeito, a despeito do que diziam que eu fui lá para outras coisas, na discussão lá, ele inclusive concordou lá naquela discussão de que poderia até se cair de 150 para R$ 75. Então nós queremos sugerir que nem tanto, nem tão pouco, de que se fique estabelecido. Porque veja bem, o que é o cadastramento? O que é o cadastramento? Cadastrar o veículo é ter ele registrado no órgão, com todas as suas características e especificações. Só isso. É como se você fosse no cartório e fizesse um registro de uma pessoa civil. Só isso. Nada mais que isso. Um registro não custa isso. Inclusive um registro hoje de nascimento é gratuito. Um registro de nascimento é gratuito. Eu não quero aqui nem dizer isso. Por quê? Porque esse cadastro vai ter despesa para fazer esse cadastro, vereador Rolando, vereador presidente. Para esse cadastro vai haver despesa sim. Vai haver despesa com pessoal, vai haver despesa com maquinário, com equipamentos, vai haver despesa com papel, enfim, vai ter trabalho. Então, nada mais justo do que se cobre um valor razoável para essas pessoas que ganham pouco. A maioria aí saíram do trabalho para vir para aqui, corre o risco até de perder o dia, algumas delas, porque vieram para aqui hoje, que todos aí trabalham, tá? Então eu queria sugerir, e aí, aberta a discussão, que até agora, confesso que a discussão está muito salutar, a discussão está muito em alto nível, e eu vou pedir a Deus e peço a Deus que a gente continue assim até o final de todos os projetos, tá certo? Então, vamos discutir, não é a minha opinião que deve prevalecer, não. Se depender de nós, vereador, nós vamos, e eu creio que é o desejo de todos, e que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero conceder a palavra ao vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente, acredito que vai ter cinquentinha que vai ser emplacada em Ilhéus agora com essa nova lei e que não vai valer nem R$1.000. Tem cinquentinha que não vale nem R$1.000. Então, se a pessoa vai pagar R$150, agora tem uma coisa que eu vi aí na lei, vereador Cosme Araújo e vereador Tarcísio, estipulando esse valor. Quando você compra um carro novo, você não faz vistoria. Você faz isso que está fazendo aí. Não sei se vai ter aí na lei mais na frente a vistoria da cinquentinha. Não vai ter vistoria não, velho? Porque se tivesse, porque nós temos que olhar direito, porque a moto tem. Se toda moto tem vistoria, moto usada, nova não, porque nova vai direto pro Detran. Mas quando ela é usada, faz vistoria sim, até para ver se tem um motor trocado, alguma coisa. Então faz vistoria e paga R$140. Que é fora. Eu sei, mas o projeto não está falando, mas nós temos que falar. Nós temos que falar, para que as pessoas também não venham pensar que está tudo resolvido e depois na hora lá vai ter que pagar a vistoria da moto usada. Você entendeu, vereador Cosme? Porque tem essa lei. Então a pessoa vai pagar os R$140 da vistoria também, ou essa taxa vai ser taxa única. Então é isso que nós temos que saber, porque não está marcando aí, mas a lei de trânsito hoje manda qualquer automóvel com 5 anos de uso fazer regularmente a vistoria. E essa vistoria é cobrada R$140. Então, eu agora mesmo peguei uma moto no próprio Detran. Você tem ideia? Tem acho que vocês têm moto, sabe? Tem um leilão
do Detran há pouco tempo atrás, e eu peguei 2 motos no Detran, um sobrinho meu, e fui placar a moto do Detran, que é sem pagar zorra nenhuma. Eles me cobraram a vistoria, R$140. Como é que a moto saiu do Detran e eu paguei? Então eu acho vereador, que... me permita uma parte, não alguma parte, vereador, na discussão. Não, discussão. Nós só estamos discutindo, verdade? Até para melhorar. Posteriormente, assim. Entendeu, senhor presidente? Então eu acho que isso aí tem... E podemos estipular, sabe quanto, vereador Camarão? Mas é o seguinte, vamos botar, não, 50 também, não tem nem como, nem o documento o Detran vai querer pagar. Vamos botar R$100. Vereador Cosme, vamos botar R$100, estipular o valor de R$100 para... Agora tem que botar um documento, vereador Rolando Vini, dizendo... Isso que eu estou falando, vamos botar um documento concedendo a vistoria. Pronto, viu, vereador? Olha, a ideia do vereador... A ideia de você... Minha emenda é o seguinte, botar R$100, sendo que esses R$100 cobre também a vistoria. Pronto, cadastramento e vistoria. Isso, pronto, isso aí. Necessidade. Não, eu posso adiantar que vai haver necessidade. Vai, não adianta a gente ficar aqui querendo passar manteiga com focinho de gato. Vai haver necessidade, tá entendendo? Então, nós vamos já estabelecer na própria lei de que essa taxa a ser paga será para o cadastramento e vistoria. E que essa vistoria deve ser feita, inclusive, pelo próprio órgão público. Supremo. Tá certo? Para depois não estar também mandando isso para a empresa privada. Não, mas se não vai pagar, vereador Cosme, se não vai pagar, mas vai pagar só esse valor, então não tem problema. Mas daí é problema deles depois. Então, pronto. Em votação a emenda proposta pelos parlamentares, produto de uma discussão ampla por todos, que diz que a taxa fica de R$100, estabelecida a taxa de R$100, cobrindo a possível vistoria. Caso fica estabelecida a taxa de R$100, cobrindo o cadastramento e a vistoria do veículo ciclomotor. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, para melhorar isso aí, o artigo 12 já fala sobre isso. Pega o artigo 12 aí que está dizendo aí da vistoria já. Na transferência vai pagar a vistoria. Inspeção. Ok, então, em votação, os vereadores que aprovam a emenda que trata sobre a taxa de R$100, cobrindo o cadastramento e a vistoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Continuidade. Artigo 7. A taxa de cadastro de veículos ciclomotor tem por gerador a prestação de serviço por parte do município através do SUTRAN, vinculado à emissão do certificado de registro de veículo e licenciamento anual de que trata esta lei, que tem por finalidade a identificação, regulamentação e fiscalização dos veículos ciclomotores, elaboração de cadastro de identificação específica do proprietário, bem como o armazenamento de outros dados junto ao órgão executivo de trânsito do município. Em discussão, o artigo 7º. Em discussão, vereador Cosme Araújo. Senhor presidente, o artigo 7 vem estabelecendo o que eu havia dito aqui antes, que a taxa de cadastro do veículo ciclomotor tem por fato gerador a prestação de serviço, que eu expliquei no instante e está tudo ok, por parte do município através do SUTRAN, veiculados à emissão do certificado de registro, então vai mais além do cadastro. Eles vão ter que também. E a emissão do certificado de registro do veículo, licenciamento anual, de que trata essa lei, que tem por finalidade a identificação. Tudo bem. O que se precisa acrescentar, também para evitar até interpretação dúbia,
inclusive a inspeção. Já muda aqui uma palavra no artigo, inclusive a inspeção. Pronto, tá certo? Tá certo. Ok. Em discussão, em votação com o artigo 7º. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 8º. Artigo 8º. A cobrança da taxa instituída nesta lei se dará mediante o recolhimento dos valores devidos através de documentos de arrecadação municipal, sob o Código Específico de Receita, conforme a portaria da Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 8º. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 9. A fiscalização e a imposição de medidas administrativas e penalidades pela Autoridade Municipal de Trânsito tem por finalidade primária a proteção à vida e à integridade física das pessoas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Artigo 10. Cabe à SUTRAN a integração com outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade presente. Artigo 11. Os ciclomotores de que trata esta lei serão identificados externamente por meio de placa de identificação afixada na parte traseira do veículo, lacrada e fixada em sua estrutura, ou selo adesivo oficial da SUTRAN durante os primeiros 12 meses após o registro do órgão. Parágrafo único. O veículo não identificado ou conduzido sem porte do certificado de licenciamento anual será recolhido ao depósito determinado pela autoridade de trânsito até que seja regularizada sua situação, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12. Quando da emissão da primeira via do certificado de registro de veículo de que trata esta lei, inclusive na hipótese de transferência de propriedade do veículo, será exigida a inspeção veicular com vistas à verificação de possíveis adulterações ou irregularidades outras que impeçam a emissão do certificado do veículo. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Artigo 13. Aprovado por unanimidade. Artigo 13. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênios necessários à integral concepção dos objetos desta lei, especialmente com o Departamento Estadual do Trânsito, regulamentando-a no prazo de 60 dias contados da publicação. Em discussão, em votação.